Olá! Hoje é dia de falar sobre os 3 As para uma vida plena, para uma vida de sucesso. Autoimagem, autoconfiança e autoestima. E o que você vai ouvir, o que você vai aprender aqui hoje, inclusive em como colocar em prática, eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave e um novo olhar para você, para a sua vida e para esses 3 As que a gente vai trabalhar aqui hoje. Aline, seja muito bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos. Me falam se vocês me veem, me ouvem bem, por favor. Enquanto o Instagram vai avisando que a nossa live começou, deixa eu colocar o tema aqui para que todo mundo que for chegando saber do que a gente está falando. Então, os 3 As para uma vida plena: autoimagem, autoestima, autoconfiança. Perfeito. Bora lá. E por que é importante isso? Mas eu já sei o que é autoimagem, o que é autoestima, o que é autoconfiança. Fica aqui, que você vai ter um novo olhar e você vai entender o quanto é essencial. Qual é a ordem? O que eu preciso olhar primeiro? Porque a gente muito fala-se, né, sobre autoconfiança, sobre autoestima, mas e a autoimagem? O que é isso? Quais os reflexos disso na minha vida pessoal, na minha vida profissional? Hoje é dia de entender e de trabalhar tudo isso. Me fala se vocês me veem, me ouvem bem. Lembre de compartilhar para que mais pessoas possam aproveitar esse conteúdo e também ter essa nova percepção, esse novo olhar, porque para a gente mudar algo, a gente precisa primeiro trazer para a consciência, ter clareza, saber de caramba, existe esse outro caminho aqui. E a partir disso você vai fazendo mudanças na sua vida. É claro que a gente vai dando passos, existem as questões inconscientes, as questões conscientes, e hoje é o dia de integrar tudo isso, porque eu vejo muitas pessoas falando, isso eu já trabalhei A, B, C e D, e é importante a gente sempre olhar para nós, mas nós estamos em processo de constante evolução. Então, quanto mais você trouxer para consciência, mais você for absorvendo, e mais do que isso, colocando em prática, porque não é só sobre consumir conteúdo, consumir, mas colocar em prática, mais as coisas vão fluindo, mais a vida vai ficando de uma forma mais plena, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre sucesso, é sobre isso, é sobre essa conexão de pessoal e profissional, porque boa parte do tempo a gente passa, inclusive, dentro do nosso negócio, dentro da empresa, dentro da carreira. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre autoconfiança, autoestima e autoimagem. Antes de eu explicar como cada um funciona, pega um papel e uma caneta, pega algum lugar para você anotar, um pedacinho de papel, e eu quero que você vá colocando, de acordo com o que você tem de conceito, combinado? Primeiro, de 0 a 10, sendo que 0 é não tenho nada, e 10 é tá ótimo, tá incrível, tá excelente. De 0 a 10, como está a sua autoconfiança? 0 é eu não tenho autoconfiança nenhuma, 10 é a minha autoconfiança tá ótima, tá 100%, não preciso melhorar mais em nada, tá tudo incrível. De 0 a 10, a hora que você olha para sua vida hoje, como que tá a autoconfiança dentro do conceito que você tem de autoconfiança nesse momento, que pode ser que você mude seu conceito a partir de hoje. A mesma coisa com a autoestima. De 0 a 10, quanto está a sua autoestima? Como que está a sua autoestima? A hora que você olha para o seu dia a dia. E não sobre o seu racional, a hora que você olha na prática mesmo, a hora que você deita a sua cabeça no travesseiro. A hora que está você, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. De 0 a 10, como está a sua autoimagem? Isso eu não faço ideia do que é. Não tem problema, dentro do que você acredita que seja autoimagem. De 0 a 10, como que tá? Sendo que 0 é não tenho nada, tá muito ruim, e 10 é tá ótimo, tá incrível. Marcou? Perfeito, que daqui a pouco a gente vai revisar isso, combinado? Então bora lá. Eu vou trazer para você o conceito, essa construção desses 3 As de uma vida plena, porque o que acontece com muitos de nós é que a gente acaba invertendo a ordem daquilo que é essencial. Isso para várias coisas na nossa vida. E esses 3 As que eu vou falar aqui, se você começa a colocar fora de ordem,
é onde vem a exaustão, é onde mesmo mudando de trabalho, de relação, de país, de não sei o que, a sobrecarga toma conta, é onde você começa a se cobrar, ou você se cobrou sempre por estar performando, por estar executando, mas será que você tem olhado para você? Porque isso vai sendo invertido no seu dia a dia, às vezes não, por realmente não ter conhecimento. É claro que cada um vai trazer de uma forma, da forma que acredita, mas a construção que eu vou trazer aqui para você é muito além de você se prender no nome especificamente. Mas eu quero que você entenda na essência, o que é essencial, o que é a base que você precisa trabalhar. Porque uma casa, por exemplo, sem a estrutura, ela desaba. Uma árvore sem raiz, ela cai. Nada permanece sem ter a base, sem ter uma base muito bem construída. Isso vale pra gente também. Por mais que essa base, que a gente precisa ter muito bem construída, não é visível, muitas vezes não é tangível, não é igual na nossa pele, que dá pra ver, na aparência, que dá pra ver como está. Mas é essa base que eu vou trazer aqui pra você, que pode ou impulsionar você, a sua carreira, a sua vida, ou travar, ou pesar, ou muitas vezes te adoecer. Então, bora falar sobre tudo isso, sobre você entender qual que é a base e o que precisa ser visto a partir daí, combinado? Então, vamos falar sobre esses 3 As. O primeiro A, eu vou explicar primeiro o conceito de cada um e depois como que a gente estrutura isso, joia? O primeiro A é que eu vou falar pela ordem que eu fui trazendo para vocês colocarem a nota de 0 a 10. Autoconfiança. O que é autoconfiança dentro dessa estrutura que eu vou trazer aqui para você? A autoconfiança, ela tá muito ligada à crença. E quando a gente fala sobre crença, muitas pessoas acham que crença é só ruim. Ai, crença é ruim, crença é aquilo que me trava. Não, crença é aquilo que você acredita. É o padrão de pensamento que foi instalado em você. As crenças, elas podem ser tanto positivas, de você é capaz, você dá conta, você é incrível, você é bom em fazer isso, você é bom em fazer aquilo, quanto crenças que te travam. Desde frases de ditos populares que você foi ouvindo lá atrás, que vão criando crenças, por exemplo, dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, mais vale um passarinho na mão do que 2 voando. Você vai tendo crenças que muitas vezes te prendem, percebe? Então, quando eu falo sobre crenças relacionadas à autoconfiança, a autoconfiança ela está relacionada a crenças que você tem sobre a sua capacidade, ao seu poder de execução, às suas habilidades. Então, quanto mais você confia naquilo que você faz, nas suas habilidades a partir de conhecimentos técnicos, de cursos, de diplomas, de experiências profissionais, de ambientes que você viveu, de situações que você viveu profissionalmente, por exemplo, você vai ganhando, você vai aumentando essa autoconfiança. Então, a autoconfiança está muito relacionada a isso, está muito relacionada a essa execução. É como se fosse assim, de uma forma bem superficial, que depois eu vou explicar para vocês o porquê. Quanto mais eu faço, quanto melhor eu executo, mais confiante eu me sinto. Por isso que um dia você precisa fazer um negócio, você não tá com muita vontade de fazer, mas a hora que você pega pra colocar em prática, você se sente bem, se sente confiante, quer fazer mais. Por quê? Eu percebi que eu tenho esse poder de execução, a partir disso eu me sinto mais confiante. Então a autoconfiança está relacionada a essa questão de habilidades, experiências, títulos, diplomas, poder de execução, o que você tem dentro do seu histórico profissional e que você fez na prática que te traz essa confiança. Então, eu me sinto confiante, por exemplo, eu me sinto confiante para realizar meus atendimentos. Por quê? Eu tenho conhecimento teórico, vários estudos, vários diplomas, várias formações. Eu fiz formação como terapeuta, como hipnoterapeuta, como coach, tenho 4 formações em perfil comportamental, tenho formação em analista corporal, tenho formação... tenho os meus diplomas. Além disso, eu tenho experiência desde 2017, 2018, então tenho anos de experiência. Percebe? Então isso vai trazer confiança para os atendimentos. Uma das camadas, um dos As. Qual que é o outro A que eu pedi para vocês colocarem a nota de 0 a 10 como que tá no seu dia a dia? A autoestima. A autoestima é algo que se fala muito. O que é autoestima, Su? É a forma que você se vê. É a forma como você vê a sua imagem, é o você se aceitar ou não,
é sobre você se cuidar ou não. E isso tá ligado também à valorização, porque quanto mais você se valoriza, mais você vai se cuidar. Então, a autoestima tá sobre isso, sobre você olhar, sobre você reconhecer as suas qualidades, as suas qualidades, inclusive físicas. Então, ela tá muito relacionada a essa imagem que você tem sobre você, sobre essa questão também do autocuidado. Então, a autoestima, enquanto a autoconfiança está ligado a esse poder de execução, de quanto mais executo, quanto mais eu tenho experiência, quanto mais eu tenho conhecimento técnico, quanto mais eu tenho quilometragem rodada, mais eu me sinto confiante. A autoestima é quanto mais eu me olho e gosto do que eu vejo, e gosto de quem eu sou, quanto mais eu me cuido, quanto mais eu invisto em mim, inclusive, isso quer dizer que eu me valorizo mais e que minha autoestima tende a estar melhor. Perfeito? Tá fazendo sentido, gente? Se tá ficando claro, se for tendo dúvida, fica à vontade para colocar aqui nos comentários, fica à vontade para compartilhar suas histórias. Se tiver fazendo sentido, clica aqui no coraçãozinho para eu saber. Então, a gente falou sobre autoconfiança, execução. Autoestima tá relacionada à forma que você se vê. E a autoimagem, Su, se a autoestima está relacionada à forma que eu me vejo, o que é autoimagem? A autoimagem é sobre a imagem mental que você tem sobre você. A autoimagem é algo muito mais profundo, muito além da autoestima e da autoconfiança. É onde tudo começa. Lembra que eu falei? Eu vou trazer para vocês qual é a base, porque sem base, sem raiz, sem estrutura, tudo desmorona. A base, o primordial para que você tenha autoestima e autoconfiança de verdade, de uma forma plena, para que a sua vida seja plena, para que você se sinta inclusive merecedora, tanto no consciente quanto no inconsciente, de ter mais sucesso, de ter mais abundância, de ter mais leveza na sua vida, precisa olhar para essa autoimagem. A autoimagem está relacionada a você valorizar quem você é, aquilo que você é, de acordo com as gravações que tem dentro da sua mente, com as gravações que existem sobre você. Percebe que a autoconfiança e a autoestima, elas estão muito conectadas com aquele momento presente, do que eu estou vendo, do que eu estou fazendo, do que eu estou aprendendo, de como eu estou me cuidando. A autoimagem, ela vem das gravações, do que você ouviu sobre você, do que você percebeu sobre você, e isso está relacionado tanto sim ao ambiente que você vive hoje, quanto ao ambiente que você viveu na infância, quanto ao histórico, aos padrões da sua família, quanto às experiências que você viveu. Su do céu, agora você deu um nó na minha cabeça, me explica melhor, porque eu não tô entendendo nada desse negócio de autoimagem. Calma, que eu vou explicar, a gente vai fechar essa conta, tá? A autoimagem é como se dentro de você tivesse um grande computador, um grande HD, um grande aplicativo. E dentro desse aplicativo tem tudo que você foi percebendo sobre você. O que isso quer dizer? Se lá na infância você ouvia, fala mais baixo, engole o choro e não sei o quê, ou se você não ouvia, se você percebia e sentia culpa, por exemplo, pelos sacrifícios que os seus pais faziam, pela situação que vocês viviam, por como era aquele ambiente, aquela dinâmica, você vai criando uma imagem. Ou se você sim percebia que eu não tenho com quem contar, e isso não é de uma forma tão consciente assim, tá? Tudo que eu tô trazendo não é de uma forma consciente, a gente trabalha para que você entenda isso de forma consciente, mas vem através de, eu passava por situações e aguentava quietinha, eu não queria dar trabalho, não queria incomodar, eu tinha medo de levar bronca, eu fazia de tudo para agradar, eu fazia de tudo para ser uma boa menina. E aí, qual que é a autoimagem que você vai construindo? Eu não posso contar com ninguém, eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. O meu valor tá na minha execução. E aí você vai se cobrando por ter uma alta performance a vida toda. E aí percebe que é onde vem essa exaustão, porque eu vou fazendo, porque eu gravei que o meu valor tá ali, então eu vou fazer para ver se eu me sinto mais confiante. Só que aí
Mesmo eu fazendo, mesmo as pessoas me elogiando, mesmo eu tendo muito conhecimento, mesmo eu tendo resultados, em muitos momentos eu duvido de mim. Eu sei que eu poderia fazer ainda mais. Eu sei que eu tenho capacidade, ou eu tô exausta. Por quê? A busca, de uma forma inconsciente, a sua busca tá tão em blindar, em criar essa autoconfiança, sendo que você não tá olhando para a base. É como se você tivesse começando a construir uma casa pelo telhado. E aí como que faz? Então, é essencial que você comece a observar que autoimagem que você tem de você. Como realmente você se enxerga. Qual que é a percepção que você tem de si. E não é a percepção bonitinha, porque eu sei que você se cobra muito, eu sei que você estuda, eu sei o quanto você já evoluiu, porque às vezes a gente tem a tendência de falar assim, tem isso aqui, mas isso aqui eu já melhorei bastante. Tem isso aqui, mas isso aqui eu já melhorei bastante. Só que o primeiro passo, na verdade, para você trabalhar a sua autoimagem é começar a amar e reconhecer as suas sombras. Porque até esse perfeccionismo, essa criticidade, essa rigidez excessiva com você vai destruindo a sua autoimagem positiva e aí vai afetando consequentemente a autoestima e a autoconfiança. Porque é como se você, de uma forma inconsciente, rejeitasse essa parte sua. Não, eu preciso ser perfeita. Eu preciso ser perfeita, eu preciso dar conta. E aí vai chegando um momento que fica insustentável, fica exaustivo. É onde, ok, tenho resultados, faço acontecer, as pessoas me reconhecem, eu sou referência, eu sou aquela que faz tudo por todo mundo. Mas e por você? Porque exaustão não é simplesmente exaustão. Em grande parte dos casos de exaustão, e que eu vejo inclusive dentro dos meus atendimentos, não é sobre fazer 500 atividades, porque sabe por que você faz 500 atividades? Para fugir de lidar com você. E eu sei que não é consciente, porque eu também fazia isso, tá? Ixi, eu era ótima em fazer isso. E a gente precisa estar sempre atenta de, peraí, por que eu não tô olhando, o que tá acontecendo? Então essa exaustão não é só sobre você estar fazendo um monte de coisa, é porque você se perdeu de você. É como, sabe quando, um exemplo ótimo. Sabe quando a gente sai pra viajar? E é uma delícia viajar, né? Você vai ficar num hotel, numa pousada, no Airbnb, vai pra casa de parente que mora fora, enfim, você sai pra viajar tudo feliz. Vai pra um lugar incrível, pra aquele lugar que você sempre sonhou. Tirar umas férias, passar um feriado, um fim de semana, né? Todo mundo gosta de viajar. E aí você passa, sei lá, 15 dias viajando. Vai passando os dias, tá uma delícia a viagem, mas não dá aquela vontadinha de, ai, que saudade da minha cama? E aí a hora que você chega, passaram esses 15 dias, você chega em casa com aquela saudade que se pudesse você pegava a sua casa e abraçava. Pegava a cama e abraçava. Por quê? Da saudade, da vontade de voltar para casa. Começa a cansar estar fora. Percebe que se você, vamos fazer essa analogia então, se você aprendeu a vida toda a agradar a todo mundo, a salvar todo mundo, a silenciar as suas vontades, a ver o seu valor através só da execução, é como se você tivesse passado a vida toda. E tem gente que eu atendo que realmente é a vida toda, que fala assim, eu percebi agora que eu nunca nem olhei pra mim, porque eu aprendi que tinha que cuidar dos meus irmãos, minha mãe adoeceu, eu precisava cuidar da mãe, ou eu não queria dar trabalho. Percebe que passou a vida toda fora da própria casa, é como se estivesse viajando a vida toda. A viagem que até então era gostosa passa a ser cansativa. Percebe que a exaustão tá aí? Porque está fora de casa há muito tempo. E aí precisa voltar para casa para poder descansar. E aí é onde você fala, nossa, eu não tenho criatividade, parece que minha produtividade caiu, minha memória, nossa, tá ruim, isso aqui não tá legal. E aí trava a carreira, aí trava o financeiro, e aí começa a acumular curso, dá sensação de insuficiência. E aí você começa a aprender que eu preciso olhar aqui para essa relação, para essa relação, para essa relação. E aí você vai buscando, e aí vai saindo cada vez mais fora da sua casa.
A autoimagem é sobre você voltar para essa casa, que pode ser que você tenha visto só lá até uns 4, 5 aninhos. Voltar para essa casa, inclusive buscar a sua criança que você foi um dia de 4, 5 aninhos, que pode estar ali na casa dos seus pais ainda, emocionalmente falando. Para que você possa voltar para sua casa e falar assim, ok, que imagem que tem aqui? Qual que é a minha história? O que está doendo? Por que quando acontece determinada situação eu sinto isso? Por que eu tenho repetido esse comportamento? Nossa, deixa eu me acolher. Olha quanta coisa incrível tem dentro de mim. Olha, eu aprendi a ter responsabilidades muito cedo, a me cobrar muito cedo, a ser perfeccionista muito cedo, a não dar trabalho muito cedo. Isso custou. Isso me trouxe exaustão. Mas espera aí, eu posso acolher tudo isso? Eu posso ir lá resgatar a menininha de 5 anos que aprendeu a ser desse jeito? E eu posso transformar isso em talento. Em eu ser ótima para resolver as coisas, eu ser rápida, eu fazer com qualidade. E aí percebe que você pega a imagem, precisa olhar para a imagem que você tem hoje, inclusive para as sombras, e amá-las, porque ninguém é tudo perfeito, gente. Ninguém é pleno o tempo todo, calmo o tempo todo, sorridente o tempo todo, incrível o tempo todo. A gente tem um monte de sombras. Só que se você não olha e não acolhe essas sombras, você vai saindo cada vez mais de casa. E aí, a hora que você pega essa imagem, esse HD, esse computador onde tá essas gravações, esses registros da sua história e de uma forma profunda, e começa até a fazer um raio-x de, nossa, deixa eu ver aqui se tem histórias da minha família que eu não tô repetindo. Se tem histórias das mulheres da minha família que não tinham direito, não podiam escolher, viviam de sacrifícios, não tinham voz. Deixa eu ver se eu só não estou repetindo a imagem delas e me calando. E vivendo na exaustão, porque essa imagem que está se repetindo da minha bisavó, para minha avó, para minha mãe, e eu continuo repetindo, mesmo achando que eu cuidei disso, mesmo achando que eu tenho permissão emocional, só que eu estou escondendo, estou saindo cada vez mais fora de casa. Que imagem que tem aí? Se você pudesse, imagina que você está entrando aí na sua casa interna, que está olhando para todos os cômodos, para todas as emoções, para todas as sensações, para todos os pensamentos, para todos os registros, porque isso que eu estou falando não é achismo, não é baseado em histórias da minha cabeça, são estudos, pesquisas, é o nosso funcionamento de uma forma prática. Que imagens que existem aí? Como que você olha para essa casa interna? Para esses cômodos? Que cômodos que precisa arrumar mais? O que você precisa observar? Porque senão não adianta trabalhar autoconfiança, trabalhar autoestima e ficar escondendo a autoimagem de... você vai passando para os outros uma autoimagem de tá tudo bem, tô plena, tenho resultado, as pessoas me parabenizam, as pessoas acham que eu tô sempre bem, mas não é essa autoimagem que precisa ser vista, não é essa autoimagem que pode te impulsionar ou te travar. É a real. Aquela que só você sabe. Sem maquiagem, sem salto, com a cabeça no travesseiro, era que tá só você com você. Qual é essa autoimagem? Dentro dessa autoimagem, você se permite receber? Desde um elogio, você se permite, a hora que a pessoa te elogia, você já vai relutando, falando, não, essa blusinha aqui é velha. Ou você vai e faz algo incrível, faz um atendimento, faz um trabalho incrível, tá feliz, passa 10 minutos, chega em casa e fala, será que foi tão bom assim? Que autoimagem existe aí mais do que isso? Que autoimagem você vem repetindo dia após dia?
Enquanto a autoconfiança você vai potencializando através de conhecimentos, através de execução, a autoestima através do se olhar, através do cuidar de você. A autoimagem que vai potencializar inclusive a sua autoestima e sua autoconfiança é sobre você olhar para dentro de você. É sobre muitas vezes você precisar ressignificar algumas coisas que você viveu. Inclusive coisas que você sente culpa e que não eram culpa sua, que não foi culpa sua porque você era apenas uma criança. É sobre olhar e se parabenizar por tudo que você conquistou e superou até aqui. Porque se você tá aqui hoje, é porque você sobreviveu até aquela fase, aqueles dias que você falava, meu Deus, pior dia da minha vida. Se eu passar por isso, olha, passou. Ah, isso não, a pior fase é hoje. Vai passar. Isso também vai passar. E vai servir de aprendizado para fortalecer ainda mais a sua autoimagem. Porque eu vejo dentro da minha vida, eu vejo dentro dos meus atendimentos, eu tinha uma autoimagem que eu achava que era de um jeito, que era incrível, e não era. E vejo dentro dos meus atendimentos em que a gente olha pro inconsciente, não porque tá ali no racional que a gente acha bonitinho, que grande parte das pessoas tem essa autoimagem diminuída. Sabe quando você põe uma armadura por fora, abre e tá oco por dentro? Porque você deixou a sua casa tão abandonada, por medo muitas vezes de sentir o abandono de novo, que a sua autoimagem acaba sendo aqueles castelos de cartas, sabe? Que bate a mão, desmorona. Su, como que eu lido com isso? Como que eu faço para potencializar a minha autoimagem? É começar a ver o valor da sua história. É reservar um momento e escrever tudo que você já conquistou, tudo que você já superou. E aquilo também que você precisa cuidar e curar. Porque todos nós temos traumas, todos nós temos feridas emocionais que trazem recursos incríveis para nós. Todos nós em algum momento nos sabotamos, é normal. E é um outro ponto essencial para você potencializar a sua autoimagem, é entender que você é um ser humano. E inclusive entender que, nossa, fiz algo, errei, que bom, aprendi que não é desse jeito. Isso vai fortalecer a sua autoimagem. Então, o se conhecer, mas se conhecer de uma forma profunda. Olhar para a sua família e identificar os talentos que você herdou, que você usa no seu dia a dia, o que você faz fácil e que às vezes você não dá valor porque você faz com facilidade, mas que é um dom seu. E não é um dom que veio de um curso, de um livro, não, é nato. É de acordo com aquilo que você viveu. É um dom que você, um talento que você recebeu da sua família. Isso é potencializar a sua autoimagem. Você consegue enxergar o valor da sua história? Não o valor da sua execução, não o valor dos seus diplomas, não o valor da sua roupa, o valor da sua essência, de cada tombo e de cada vitória. Isso é o primeiro passo para elevar, para potencializar a sua autoimagem. Mas a mensagem que eu realmente quero deixar para você é: não inverta a ordem. Eu sempre trago aqui sobre não buscar fora aquilo que precisa ser resolvido dentro. E esses 3 As para o sucesso, para uma vida plena, é sobre isso. É primeiro resolver dentro. Não a imagem impecável que você passa para as pessoas, mas a imagem com um olhar gentil, com um olhar de assumir a responsabilidade para cuidar, porque lá atrás você era uma criança, não dava conta, mas a partir de agora as escolhas são suas. De se permitir não receber sua crítica. E quando eu falo receber de si mesma, mas também receber amor. Porque o tanto que você der conta de receber amor e de ser gentil com você,
de se parabenizar, de trabalhar a sua autoimagem cada vez mais, vai ser o tanto que você vai dar conta de receber, inclusive financeiramente, inclusive na sua carreira, inclusive nas suas relações, inclusive na sua vida. Porque tudo está conectado. Não tem como separar uma parte sua, fragmentar, por mais que emocionalmente muitas vezes a gente fique quebrada. E trabalhar essa autoimagem é justamente sobre pegar esses pedacinhos e falar: que lindo, que linda essa imagem que eu criei a partir de tudo que eu vivi. Hoje, dentro da minha profissão, dentro dos atendimentos, é isso que a gente trabalha, inclusive dentro da mentoria avançada, para quem deseja tanto fazer sua transição de carreira quanto potencializar seus resultados, é justamente unificar tudo que você viveu, se apropriar da sua história, se apropriar do seu valor, se apropriar do seu conhecimento e a partir disso empacotar e compartilhar. Todos os pedacinhos meus que eu fui juntando ao longo da vida, e sei que tem tantos outros que eu vou juntar a vida toda, porque a gente precisa se curar e se cuidar a vida inteira, me transformaram e me tornaram em quem eu sou hoje, inclusive profissionalmente. E me auxiliam dentro dos meus atendimentos, dentro da minha vida como um todo. Então comece a partir de agora a colar cada pedaço, a amar a sua sombra, a olhar para isso. Eu quero te fazer um convite. Em breve a gente vai iniciar um programa em grupo, somente para mulheres, em que a gente vai trabalhar tudo isso. A gente vai trabalhar inclusive feminino, autenticidade e expansão de consciência, de vida e de resultados. É um programa em grupo. Se você quiser saber mais informações, dar o próximo passo, porque existem autoimagens quebradas também com relação a ser mulher, ao feminino, envia direct, eu te passo todas as informações. Você garante sua vaga ainda no período de pré-inscrição e vai ser um processo, uma jornada transformadora. Porque aí a gente começa trabalhando essa autoimagem, autoestima, autoconfiança, e aí a gente começa o processo do ir para fora. Eu me conecto comigo primeiro e aí depois eu olho para a carreira, para a vida, para a minha forma de me comunicar, de me posicionar para os meus resultados. Porque, como eu falei, uma árvore sem raiz não para em pé, uma casa sem estrutura não para em pé. Você, sem cuidar dessa base emocional, dessa autoimagem, é onde acontece alguma coisa e te afeta profundamente, e aí acaba a energia, acaba o gás, porque essa autoimagem está fragilizada. É onde para os outros você tem pique, tem força, tem convicção. Por você é onde a cabeça se distrai, é onde não tem tempo, é onde não tem dinheiro, é onde por medo de sentir abandono você acaba se abandonando. Então volta para casa. A gente vai fazer esse processo com acompanhamento, com direcionamento dentro do nosso programa para que você se torne uma líder sistêmica, que é esse olhar para o todo, uma líder sistêmica para você e para a sua vida. Comece a observar. Não adianta buscar fora. Observe seus cômodos internos, organize, ame até os cômodos que têm sombra e você vai ver o quanto, a partir daí sim, os resultados começam a fluir. Tenha uma ótima noite, envia direct para saber mais informações do nosso programa, para entrar com a gente nessa jornada de transformação. E lembre-se, comece pela autoimagem, observe essas gravações, veja o que faz sentido levar com você, o que você precisa deixar ir, os ciclos que precisam ser fechados e a partir daí se aproprie da sua máxima potência para ter uma vida plena e com muito sucesso. Ótima noite, tchau, tchau!